rádio, no digital. em movimento. Renascença. A par com o mundo. Vamos às notícias agora na Renascença com o Miguel Coelho. Vamos começar pelos destaques. Bom dia, Miguel. Olá, bom dia. Partidos conhecem esta manhã linhas gerais da proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano. Portugal ainda não atingiu o objetivo dos 85% da população vacinada. Então, e no desporto, o que é que temos hoje? Rui Viegas, bom dia. Olá, viva, bom dia. Saem 2 e entram 3 nos trabalhos da Seleção Nacional em Oeiras. Neste momento estão no Porto 14 graus, 16 em Lisboa, 22 em Faro. Seja bem-vindo. Uma ótima quarta-feira. As notícias na Renascença com Miguel Coelho. O Governo começa esta manhã a apresentar aos partidos as linhas gerais da proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano. O PSD vai ser o primeiro a ser recebido às 8h30 pelo Ministro das Finanças e pelo Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. António Costa já veio garantir que o orçamento dará especial atenção à retoma económica, à classe média e às novas gerações. Vai ser um orçamento que vai ser sobretudo focado naquilo que é prioritário, que é o relançamento da nossa economia, com um forte crescimento do investimento público. Vai ser um orçamento que vai dar muita atenção às classes médias e, em particular, às novas gerações. Declarações do Primeiro-Ministro na Eslovénia, onde participa no Conselho Europeu. Mas depois do Governo já ter afastado aumentos gerais na função pública, o sindicalista José Abrão, líder da FESAP, apela aos partidos para que não se esqueçam dos funcionários públicos. Queria deixar um apelo claro aos partidos que viabilizam o Orçamento de Estado no Parlamento, que não abandonem os trabalhadores da administração pública, como têm feito noutros momentos, em que têm manifestado preocupações com o aumento de algumas pensões e têm-se esquecido e têm empurrado para segundo plano o salário da administração pública. O apelo do secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública, ouvido pela jornalista Fátima Casanova. Há 2 dias da greve na CP e na Infraestruturas de Portugal, sindicato e governo reúnem-se hoje. Em comunicado, a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações diz esperar que do encontro de logo à tarde saiam medidas concretas de aumento de salário para todos os trabalhadores. Continua, contudo, marcada para sexta-feira a paralisação nas 2 empresas. Ainda continua por atingir o objetivo de Portugal chegar aos 85% da população totalmente vacinada. Os números do relatório semanal da vacinação, registados até domingo, indicam que 84% dos portugueses estão vacinados, 87% têm pelo menos uma dose, mas na última semana foram apenas vacinadas cerca de 65 mil pessoas. O Algarve é a única região do país abaixo dos 80% da população completamente vacinada contra a Covid. Já na região norte, a percentagem está nos 87%, com maior quantidade de pessoas vacinadas com 2 doses já em Portugal. Chegou ao fim o limite de lotação nas salas de espetáculos e de cinema. A norma atualizada ontem pela DGS indica, contudo, que é obrigatório apresentar o certificado de vacinação ou teste negativo à Covid em eventos realizados em recintos fechados, com lotação superior a 1000 espectadores ou em eventos ao ar livre para mais de 5 mil pessoas. O uso de máscara continua a ser obrigatório. Em Espanha, o Tribunal Constitucional aprovou por unanimidade a validade dos mandados de detenção nacionais, europeus e internacionais do Supremo Tribunal contra Carles Puigdemont. A decisão é conhecida um dia depois de um tribunal de recurso italiano ter adiado o processo de extradição do ex-presidente catalão até que o Tribunal Europeu de Justiça se pronuncie sobre a imunidade do eurodeputado. No futebol, a Seleção Nacional prepara a dupla operação Qatar-Luxemburgo e com mudanças, Rui Viegas, na convocatória inicial. Os estreantes Mateus Nunes e Rafael Leão foram novidades no arranque dos trabalhos da equipa das Quinas. Sábado há particular com o Qatar e terça-feira apuramento para o Mundial com o Luxemburgo. Rafa e Domingos Duarte lesionados são baixas nas escolhas iniciais. Para além do avançado do AC Milan, também Trincão e José Fonte foram chamados agora e juntam-se hoje ao grupo. Saem 2 e entram 3. Hoje treino às 10h30 da manhã, meia hora antes a conferência de imprensa de um jogador, tudo isto na cidade do futebol. Já os sub-21 lusos continuam a treinar em Guimarães, ensaiando os encontros com Liechtenstein amanhã e Islândia na próxima terça-feira. Encontros de apuramento, aliás, para o Campeonato da Europa de 2023.
E afinal, a pandemia foi para alguns uma boa notícia, que o digam os 400 milionários norte-americanos que no último ano viram as contas bancárias aumentar em 40%. A lista dos mais ricos tem de resto 44 recém-chegados, entre eles o cofundador da Moderna, fabricante de vacinas contra a Covid. E já agora fiquem a saber que para entrar nesta lista da revista Forbes terão de apresentar um património mínimo de cerca de 3 mil milhões de dólares. O que, no vosso caso, significa que só faltam uns trocos. É verdade. Vou juntá-los, vou esta tarde. Na verdade, eu acho que para quem é multimilionário, poucas são as más notícias, não é? De onde quer que elas venham. Quase nunca há más notícias. Pois é isso. 7 horas 5 minutos. Na verdade é que para estas pessoas que o Miguel fala, também poderá haver más notícias, sabes? Nesta área estamos a falar de biodiversidade, porque o clima é e vai ser a grande preocupação da humanidade. E é disso que vamos falar já a seguir. O combate às alterações climáticas continua no topo da atualidade mundial. A Academia Nobel voltou ontem a premiar cientistas que se distinguiram nesta área e daqui a menos de um mês vai decorrer uma conferência das Nações Unidas sobre o clima em Glasgow. Mas há também quem se queixe, Miguel, que este tema ofusca outros combates na área ambiental que têm ficado para segundo plano, como por exemplo quais? Olha, um deles é a perda da biodiversidade em todo o mundo, porque a devastação florestal pelos fogos e o desaparecimento de espécies animais são sintomas deste problema, que foi tema na última noite aqui na Renascença, do programa da Capa à Contra Capa. Um dos convidados foi Humberto Rosa, biólogo e atual diretor-geral do Capital Natural da Comissão Europeia. Ele reconhece que por vezes fala-se mais de clima e menos de natureza. Enquanto as alterações climáticas têm esta vantagem, entre aspas, dos impactos serem mais facilmente reconhecidos, a verdade é que a natureza e a biodiversidade diz-nos emocionalmente mais. Ninguém verte uma lágrima por uma tonelada de CO2, mas por pandas, baleias azuis ou linces ibéricos já há emoções que entram em jogo e que podem favorecer uma política ativa de conservação da natureza. Certo é que por vezes existe mesmo uma colisão entre o combate às alterações climáticas e a conservação da natureza. Maria Amélia Martins Loução, autora do livro Riscos Globais e Biodiversidade, propõe, por exemplo, que se pense bem sobre o impacto ambiental negativo da construção de grandes centrais fotovoltaicas. Esta investigadora sugere, em contrapartida, uma maior aposta no aproveitamento energético em áreas urbanas e dá o exemplo dos prédios nas nossas cidades. Faria muito mais sentido se houvesse uma obrigatoriedade de permitir às pessoas ou aos senhorios a colocarem painéis solares em detrimento de zonas onde vão ser colocadas os painéis em áreas que são ocupadas por biodiversidade. Maria Amélia Martins Loução dá também o exemplo das estufas na costa alentejana ou do olival intensivo na zona do Alqueva como fatores que levam à perda da diversidade de espécies e lembra que nem os parques naturais são bem tratados. Portugal tem uma elevada área protegida, mas é só de nome, porque na realidade há muito pouco, são poucas aquelas que estão devidamente conservadas. Menos mediática que a próxima Cimeira do Clima, a Conferência da ONU sobre Biodiversidade vai iniciar-se este mês, com temas como a redução do plástico ou a conservação do solo e dos oceanos. Humberto Rosa acredita que, apesar de tudo, a mobilização climática dos cidadãos também pode ajudar à batalha da biodiversidade. A juventude, com as suas manifestações pelo clima, quando prestamos atenção à sua mensagem, não é só clima, está lá também natureza, proteção da natureza, estão lá dietas, alternativas de vida, etc. Acho que teve um grande impacto político este movimento da juventude. Uma segunda dimensão é a dimensão do poder local. Em toda a parte nós vemos cidades, municípios com políticas avançadas pelo clima e pela natureza. No meio urbano em particular, a natureza traz grandes benefícios e têm sido grandes orientadores do mundo. O poder local, mais próximo das pessoas, tem mostrado avanços nesse sentido, do meu ponto de vista. Humberto Rosa e Maria Martins Loução, convidados do Capa à Contra Capa desta semana sobre biodiversidade. Trata-se de proteger a natureza e combater a extinção de espécies. E é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Foi para o ar na última noite, mas continua disponível em podcast. É só passar pelas plataformas digitais e no site da Renascença e vale muito a pena ouvir. A edição é de José Pedro Francisco.